Bom, e aquele bate-papo nosso gostoso é para falar que a chegada das estações mais frias do ano, como outono e inverno, podem elevar os riscos de propagações de doenças infecciosas como a gripe, a febre, a gente sabe bem disso, né? Mas para quem tem diabetes, o frio pode colaborar com o aumento de feridas, que no caso de quem tem diabetes, essa ferida nunca é coisa simples, né? Demora para cicatrizar. E a queda de temperatura tem relação com problemas circulatórios também. Quem vai explicar tudo isso pra gente é o Dr. Bruno Reis Ferrari, cirurgião vascular. Tudo bom, doutor? Como Tudo vai? bom, Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ao nosso RF com você, para falar desse assunto que muita gente, infelizmente, hoje em dia, independente da idade, né, doutor, tem diabetes. Sim. A diabetes, ela traz uma sequência de complicações, né? Seja de complicações para a circulação, para a parte dos nervos, os rins, né? E com alguns problemas de circulação, da microcirculação, a gente já sofre uma diminuição do fluxo de sangue para algumas regiões. Sim. E somado ao inverno, outono, que as temperaturas são mais frias, já existe uma vasoconstrição também e a gente acaba piorando esse problema de circulação. E por que que o frio impacta tanto na vida das pessoas com diabetes? E o que pode ocasionar, né? Por que que ele pode piorar, assim, complicar ainda mais? Claro. No frio, a gente costuma manter o pé mais protegido, mais coberto e acaba não olhando tanto para o pé, né? E o uso de alguns calçados, algumas palmilhas não tão adequadas, que para mim, para você, o sapato machuca, a gente deixa de lado, o paciente diabético tem um problema de sensibilidade que mantém o uso desse calçado. Ele não sente. Ele não sente. Então aquele machucado fica tendo uma agressão repetitiva, né? Abre uma ferida, não olhar tanto para o pé, não ter tanta essa atenção, aumenta a chance de ter ferida. No outono, no inverno, esse problema da circulação mais fechada, mais contraída, né? E somada ao diabetes, que já tem uma dificuldade do fluxo de sangue, a gente começa a trazer não só o aparecimento da ferida, mas também a dificuldade na cicatrização. Porque tudo o que precisa para cicatrizar chega com o sangue, né? Os nutrientes, as células de cicatrização, as células de defesa, oxigênio. E se o sangue não chega na quantidade e na qualidade adequada, a gente começa a trazer uma série de complicações por conta dessa ferida. Que no frio ainda é pior, né? E aí a gente falou sobre manter os pés aquecidos. Sim. E aí não vê e tudo mais, mas isso é bom no frio? Você não deixar que ele fique frio ali, sem meia nenhuma, de repente usar uma meia mais quentinha, aquelas que são meio que com lã, assim, é melhor? Deixar o corpo se aquecer é melhor do que você colocar na água quente, do que você colocar no sol, porque isso traz uma complicação, traz um prejuízo para a circulação. Então, deixar o corpo se aquecer é o mais interessante. É melhor que colocar o pé no sol ali. Isso é prejudicial. Então, isso para pessoas que já têm esse problema de circulação para o diabetes, né? Então, uma meia mais quentinha de lã, não que aperte, mas que esquente. Um calçado adequado, mais quentinho, protege o pé. Ou uma meia também que seja mais clara, que dê para ver o pé, assim, aquela meia Exato. A pessoa consegue ver, olhar se está tudo bem, assim. Exatamente. Assim, algumas orientações que a gente passa no consultório, principalmente, é na parte de inspeção. Então, precisa olhar os seus pés, precisa passar a mão nos seus pés, para notar alguma alteração, notar alguma ferida que possa estar aparecendo, alguma calosidade que está sendo desenvolvida. Então, olhar até alguma sujidade, alguma coisa. Esses dias no consultório a gente pegou um paciente que na palmilha tinha um prego. Ele não estava sentindo, né? Então, até essa investigação, essa inspeção é importante ser feita. E é uma das características do diabetes, a pessoa tem uma insensibilidade maior. Exato, ele tem uma alteração dos nervos sensitivos, né, da periferia. Então ele não sente, ele não tem essa sensibilidade dolorosa. Um pouco tátil também ele não tem. Então, assim, de novo, em algum calçado, alguma situação que na gente
não passaria desapercebido, o diabetes já não tem essa sensibilidade. Tem que ficar bem atento, né? Por isso que, assim, quais são as dicas para as pessoas evitarem lesões que podem complicar ainda mais nessa época do ano? Principalmente essa parte de inspeção. Então, sempre olhar os pés entre os dedos, em cima, embaixo, do lado, né? Passar a mão nos pés para ver se nota alguma alteração. Uma dica seria na hora do banho. Né? Então, na hora do banho, a gente consegue fazer essa inspeção. Aquele calçado que pode estar machucando, que desenvolveu alguma ferida, desenvolveu alguma alteração antes da ferida, né? Descarta esse sapato. Né? Não usa mais ele, não insista nessa condição. Mas tem calçados apropriados também? Exato. Quando a gente já tem uma alteração, uma predisposição maior até a alteração da estrutura do pé, alguns calçados são mais adequados, né? Nem sempre aquele calçado levinho, confortável é o mais adequado. Para quem já tem algumas alterações ósseas, principalmente já tem algum pós-operatório de alguma amputação, já tem alguma dificuldade na marcha, né? Então, existem alguns calçados, mas são alguns calçados que precisam de uma certa orientação para serem feitos. Aqueles calçados já pré-fabricados, nem sempre é também o adequado. Então, o adequado é realmente uma indicação... Exato, seja uma médico. Indicação médica, seja uma indicação pelo fisioterapeuta, o enfermeiro estomaterapeuta, um podiatra, né? E um ortesista, protesista. Isso é o mais importante, porque ele vai saber certinho onde mexer ou não. Né, doutor? Existe, assim, exato. Mas nem só a estrutura da palmilha, mas o material é importante. Né? Então, paciente diabético de palmilha não é tão interessante uma palmilha de silicone. Então, tem todo esse preparo que precisa avaliação, porque cada paciente é um paciente e cada tratamento é um tratamento. Exatamente. E aí a gente fala de estação que fica mais friozinho, inverno, outono. Já é natural que as pessoas queiram fazer menos atividades físicas. Exatamente. E aí até idosos que têm diabetes menos ainda tem esse interesse, né? Querem ficar ali realmente no quentinho. Tudo bem, ou é bom que eles façam alguma atividade física, também ajuda na circulação e ajuda aí a diminuir as complicações que podem ocasionar aí devido a diabetes, né? Sim. Até mesmo feridas. No frio a gente fica meio preguiçoso, né? A gente Bastante, não quer sair de casa. Bastante. Então, assim, eu costumo falar que qualquer atividade física para a circulação e para o diabetes é interessante. Caminhada, corrida, bicicleta, mas para paciente mais idoso, a gente foca mais na caminhada, que é um baixo impacto e tem um gasto até calórico interessante. Para o paciente que tem diabetes, a gente consegue controlar tanto os níveis de glicemia, né, que é o que traz algumas certas complicações, mas também a gente estimula a circulação para a gente não trazer esses problemas que a gente estava falando. Então, tanto a quantidade de sangue nas periferias chegam num volume maior, mas também o retorno do sangue para não ficar parado, perna inchada, que isso que ocasiona. Então, essa caminhada bombeia o sangue da perna, do pé, de volta para ser circulado. Então, a ideia é de colocar os pés para cima... Ajuda. Ajuda? Ajuda pela gravidade, né? Então a gravidade manda o sangue de volta. E coloca os pés para cima, pode ajudar. Exato, mas aí a gente não consegue ficar o dia inteiro com a perna para cima, né? Pendurado. Então, assim, o ideal é alternar períodos de repouso com a perna para cima e alternar com períodos de caminhada. O mais ideal é caminhada. O ideal mesmo é fazer a caminhada. E tem algum exercício, de repente, a pessoa que realmente está com dificuldade de fazer exercício ou por alguma rotina da vida, não sei, tem alguma coisa que ela possa fazer em casa também, que seja mais fácil ou não? Só a caminhada mesmo, ou esteira, no caso, não sei. A caminhada ela é um pouco mais completa do que fazer qualquer outra atividade, seja de fisioterapia. Mas pensando até na fisioterapia, terapia ocupacional, o que eu costumo falar para os pacientes também é, quando não consegue por conta do trabalho, do cotidiano, fazer uma caminhada, porque trabalha no computador, na mesa, no escritório, existem aqueles suportes de colocar embaixo da mesa para fazer esse movimento com a perna, fazer esse movimento com o pé, porque a gente acaba bombeando o sangue para ele conseguir sair da perna. É o que vai resolver? Não, mas a gente consegue diminuir
as chances Ele de ter vai alguma e complicação. volta, né? Exatamente, exatamente. Então tem alguns catedráticos que dizem que a gente tem dois corações. O coração que manda o sangue e o coração que bombeia de volta para cima, que é a panturrilha. Nossa, a panturrilha, ela tem realmente uma importância maior que muita gente desconfia, sabe, Exato. né? Tem consciência. Exato. Até exato. mesmo aquele exercício de você ficar levantando o pé pra panturrilha é bom. É bom, é bom. Olha só, consigo. interessante. E aí a gente falou também dos problemas respiratórios que podem acontecer, né? Febre, gripe, até outros piores. Quem tem diabetes também pode ser mais grave ainda? Você ficar com gripe, com febre, essas doenças respiratórias? Sim, o desenvolvimento da doença, né, contrair a gripe ou alguma doença respiratória é a mesma, né? Mas as complicações no paciente diabético, pela deficiência imunológica que esse paciente tem, aí podem ser sim mais graves, né? Desenvolvimento de uma pneumonia, uma doença pulmonar mais importante. Né? Sim, a imunidade fica mais baixa. Exatamente. Então a resposta do corpo a essa agressão, a essa infecção, fica prejudicada. Aí sim pelo diabetes. Mas o risco de desenvolver a doença, de contrair a doença, na verdade, é o mesmo. Mas as complicações podem ser mais graves. A complicação é maior, ou a cura também demora Exatamente. um pouco mais. Exatamente. Tem que ficar bem atento. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer muito a sua Obrigado presença você. aqui no RF com você, com a gente. Obrigada. Fala super bem, esclarece também as dúvidas, né? Tem também o seu contato, né? Que a gente vai mostrar agora. Quem quiser entrar em contato com o senhor, saber um pouco mais, né? Marcar alguma consulta também. Claro, Tem essa claro. possibilidade, né? Lá a gente do Instituto Alesia, a gente é uma equipe completa para tratar o paciente, né? Um cuidado integral que a gente consegue proporcionar. Então, tendo alguma dúvida, qualquer problema, só mandar uma mensagem pra gente. É isso. Obrigada, doutor. Obrigado, Espero que volte Cris. mais vezes aqui para conversar com a gente, Só viu? convidar.